dia. Bom Bom dia a dia. você que está nos assistindo. Bom dia, Mônica, querida amiga lá do Rio de Janeiro, que está conosco hoje. Uma satisfação imensa, Mônica, estar com você e dizer aos nossos assistentes que o trabalho de Emi e de Sofia, que anteriormente estavam aqui, é um trabalho magnífico. Essas meninas são jornalistas de ouro que estão sempre atentas, atualizadas, trazendo sempre uma temática muito importante aí e compartilhando conosco. Então, sem mais delongas, como se diz, né? Dizer para você, Mônica, que não é a primeira vez que você está com a gente, né? No sentido de roda, de plenárias, de congressos, de encontros, de reuniões várias, né? Mas o dia de hoje ele é especial. Por quê? Porque ele nos traz, junto com você, a temática que está muito colocada no nosso país hoje, que é a formação, que é a articulação, que é a função, na verdade, social, que envolve o Conselho de Participação Social da Presidência da República, do qual, evidentemente, o nosso Movimento Nacional de Direitos Humanos faz parte. Então, antes de te passar a palavra, deixe-me apresentá-la, porque talvez isso ajude, né, a não esquecer de nada. Olha só, Mônica Alckmin, que é a presidenta do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, ela é também coordenadora nacional do nosso Movimento de Direitos Humanos, como o MNDH, conselheira do Conselho de Participação Social da Presidência da República, em representação, então, ao MNDH, né? Membra também do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, e eu abro um parênteses aqui, Mônica, e pessoal que está nos assistindo, que na semana passada esteve conosco aqui a Ana Valesca Duarte, que é a perita nacional, né, do mecanismo. Ela esteve, então, conversando conosco sobre o mecanismo, sobre o Comitê de Combate e Prevenção à Tortura em âmbito brasileiro, né, e em âmbito também estadual, que a gente está com esse debate posto novamente na mesa, né. Continuo, então, apresentando a Mônica, olha só. Mônica também é coordenadora executiva da Organização de Direitos Humanos, Projeto Legal, que também funciona no Rio de Janeiro, né, Mônica, há alguns anos, e também membra da Coalizão entre Países. Agora eu vou falar inglês, me perdoem meu inglês, tá? Vou fazer discurso em inglês. Family for Every Child. Então, o nosso tema traz hoje o MNDH no Conselho de Participação da Presidência, Participação Social, perdão, da Presidência da República, e a relevância que esse conselho tem e também os seus desafios. Então, Mônica, a palavra é sua, pode ficar bem à vontade para expor aí esse importante conselho, né, e também o que significa. Eu fico curiosa sempre para saber o que significa o MNDH estar presente nesse conselho. A palavra é sua. Obrigada. Primeiro, assim, muito obrigada por esse convite. Erli é uma companheira histórica, uma referência em direitos humanos no Brasil, em Santa Catarina, que é de onde ela fala, mas é uma referência em direitos humanos no Brasil. Adorei entrar aqui no Portal Desacato, como é importante, né, esse espaço, que é um espaço que faz um debate político, mas faz um debate com um olhar crítico das estruturas, né? E aí eu adorei eu pegar um pouco do diálogo da Emi e da Sofia, principalmente na questão da herpes. Depois assistam. Quem não viu, por favor, voltem um pouco para entender do que eu estou falando e assista o que elas estão falando, que foi muito, muito interessante. E é por aí. Bom, então, assim, antes de falar exatamente do Conselho de Participação, Erli, eu vou voltar só um pouquinho para entender de onde surge o Conselho de Participação, para poder entender e também entender o porquê que o MNDH está nesse espaço. Então, todos nós acompanhamos, né, os 4 anos do governo anterior e os 2 anos pós-golpe, né, da presidenta Dilma, e aí, porque os 2 anos pós-golpe foi uma construção
será que caiu? Foi a Mônica que caiu. Elia, travou. Voltou. Caiu? Voltou. Pode continuar. Registro também a presença da Maristela aqui nos assistindo. Eu vi aqui. Isso, Maristela lá de Gaspar, né, nossa companheira de cunhado. E para mim, uma história da criança e do adolescente, também no Brasil, ex-conselheira do Conanda e referência em Santa Catarina. Então, é importante entender de onde vem a necessidade desse conselho, né? Ainda no governo Dilma, nós tivemos um decreto, né, de criação da Política Nacional de Participação Social e com definições do Sistema Nacional de Participação Social, que logo no golpe, logo quando aconteceu o golpe no Brasil, esse foi um dos primeiros decretos que foi que perdeu o efeito, né? Que saiu do efeito, que foi da participação social. E aí, durante a campanha do ex-presidente, eu sempre evito falar o nome, né? Principalmente em redes, mas todos sabem. Então, durante a campanha... né? Eu evito para não chamar, ainda mais perto do final de semana, né? Vamos evitar, né, de chamar essa coisa ruim para o nosso dia a dia. Então, sempre foi uma promessa de campanha dele, um discurso em que ele falava com essas palavras: vamos botar um ponto final no ativismo do Brasil. Ele sempre falou isso na promessa de campanha, e isso, obviamente, vinha numa história dele, né? Ele é do Rio de Janeiro, ele vem do Rio de Janeiro. A história dele, e não é nem porque ele é um agente político sem absolutamente nenhuma proposição para o seu estado ou para o Brasil, né? Nem dele, nem da família, e quando fazia eram só coisas muito ruins. Então, quando o pessoal fala, mas nunca propôs nada, quem conhece ele desde o início da sua carreira política fala, ainda bem que nunca propôs, porque quando propunha era só coisa ruim. Então, ainda bem que foram poucas as coisas que propôs quando deputado federal. E aí, ele cumpre essa promessa de campanha quando, em abril, ele define um decreto, que é o Decreto 9.759, de 2019, que era um decreto que fazia a reestruturação de todas estabelecer diretrizes, regras e limitações para colegiados vinculados à administração pública nacional. Com esse decreto, e aí o Brasil não é até hoje um Estado democrático, né? Ele é um Estado em processo de democratização, né? Porque ele tem várias instâncias democráticas, e é óbvio que as tem, e estarmos aqui é uma garantia desse processo democrático, mas ainda temos várias outras que estamos numa luta ainda por um Estado efetivamente democrático. Mas nós vínhamos, né, desde os governos Lula anterior e o governo da presidenta Dilma, uma garantia de participação social, de participação popular em diversas instâncias, tanto nacionais, estaduais, municipais. Com todas as dificuldades, mas existia essa garantia, esses espaços de diálogo, né, dialógicos que nos são garantidos pela Constituição de 88, né? E aí, com esse decreto, ele de um dia, né, no mês de abril, ele fechou. Ele trouxe 3 conselhos extintos, que foram totalmente extintos, foram fechados, 10 conselhos que tiveram mudanças substanciais na representação da sociedade civil, com o direcionamento dessas representações. 3 conselhos tiveram seus mandatos interrompidos, não tiveram, que foi o caso do Conanda, né? O Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, ele teve mudança na representação da sociedade civil e teve um mandato interrompido. 5 conselhos que não tiveram alteração na sua composição, mas tiveram um sufocamento, que a gente chama de um sufocamento administrativo e político. E o que é esse sufocamento? Os conselhos eles estão vinculados a uma estrutura administrativa de gestão. E aí, esse sufocamento é uma redução do orçamento, uma dificuldade, inclusive, de publicação de atas, de publicação de definições. Na época, um pouco depois de 2019, o MDH, e aí já vou caminhando o porquê do MDH, o MDH assume uma cadeira no Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH,
E aí, ao assumir na mesa diretora, nós assumimos também a mesa diretora, nós assumimos aí por uma escolha, uma definição interna do MNDH, que das comissões que existem, o MNDH está em todas as comissões. Até hoje, nós compomos todas as comissões do CNDH, entendendo que é o nosso maior representante da discussão política de direitos humanos no Brasil. E aí nós temos representação dos nossos conselheiros, dos nossos membros, em todas as comissões. Mas, quando, à época, eu era a representante do MNDH, no CNDH, quando nos foi apresentada as comissões, nós optamos por, vamos coordenar a Comissão de Participação Social, que era uma comissão temporária de participação social, que o que é essa comissão? É uma comissão que passa a funcionar, que é instituída exatamente pós esse decreto de abril de 2019, recebendo esses representantes, presidentes, em especial da sociedade civil, quase que exclusivamente da sociedade civil, desses conselhos que foram extintos, que tiveram mandatos interrompidos e que tiveram uma alteração na representação. Então, nessa comissão de participação social que eu coordenava, nós começamos a fazer um trabalho, primeiro, de dar continuidade aos debates políticos que deveriam ser tratados nesses conselhos extintos, mas dar uma continuidade nesse debate através dessa comissão do CNDH. Então, fizemos seminário com participação nacional, fizemos um desenvolvimento da importância de você ter, dentro da discussão de políticas públicas, não só de direitos humanos, mas aí nós recebemos de lá da pessoa idosa, do Conselho, né, da alimentação saudável, de vários conselhos, e de todos, da criança e do adolescente, e aí vamos dar continuidade a esse debate, mesmo que através de um conselho que não foi extinto, porque não poderia ser, porque era criado por lei. Esses 5 que não foram extintos foram aqueles que tinham uma criação por lei e não por decreto. Portanto, não poderiam ter uma extinção por uma caneta entre paredes de ar-condicionado. E aí, por isso, eles continuaram. Foi o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência, o Conselho de Direitos Humanos. E aí, dentro dessa comissão, nós fizemos relatórios. Quando o Lula foi eleito, esse eu falo o nome, o outro eu prefiro não falar, mas esse eu falo o nome. Quando o Lula foi eleito, uma também das primeiras coisas, e também de uma promessa de campanha dele, foi de criar um grupo de movimentos, sindicatos, entidades sindicais, movimentos populares, de criar um documento daquele governo de transição. Esse grupo de organizações foi convidado para criar um documento que se intitulou também Superar a Crise e Reconstruir o Brasil. Esse documento já vinha numa série de discussões da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, e aí que foi convidado para compor esse governo de transição, o MNDH, porque coordenava a comissão de participação, e as organizações ligadas a essas duas frentes. Então, o governo de transição, ele coloca algumas recomendações para o início do governo Lula, que eram recomendações fundamentais. Só falando, foram 62 organizações que fizeram essa composição anterior e que foram convidadas, porque uma das primeiras recomendações desse documento final foi de que é preciso ter um espaço que trabalhe a democracia participativa, as questões conceituais ligadas à presidência da República e que tenham desdobramentos. E é daí que nasce o Conselho de Participação Social. É um conselho de 62 organizações, só da sociedade civil. Nós somos vinculados à Presidência da República, à Secretaria, né, da Presidência da República, e aí a representação governamental que nós temos nesse conselho é o nosso presidente, o Lula é o presidente do conselho, e a Secretaria da Presidência da República. E aí essas organizações, esses objetivos, né, dos movimentos do Conselho de Participação que começa no governo de transição foi a definição de um órgão central ligado à Presidência da República, é o Conselho, a recomposição dos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas que foram extintos ou reconfigurados pelo decreto, né, 9.759 de 2019, a retomada das conferências nacionais de políticas públicas,
o debate sobre... Porque não foram só as conferências nacionais que não existiam. Nós tínhamos, do governo Lula, do governo Dilma, nós tínhamos uma série de espaços de participação social, de consulta pública, de espaços, inclusive, dentro de estruturas online, de redes, que foram todos extintos ou substituídos por instâncias da gestão pública, sem a participação da sociedade civil ou com uma participação muito direcionada da gestão pública. A gente bem sabe quem são. E aí, permita-me um parentezinho aqui que me ocorreu. Olha só para situar ainda mais, né? Nós tínhamos, por exemplo, a RECID, que era a Rede de Educação Popular, né? Educação Cidadã, que fazia parte de todo um conjunto, que é exatamente nessa linha de raciocínio que a Mônica expõe. E me lembrei também, na hora que você colocava ali a extinção, o reajustamento, né, à vontade do inelegível dentro do cenário nacional dos conselhos, por exemplo, de direitos humanos, foi parar lá no CNJ. Olha só, lá no Ministério da Justiça, né? O Conselho foi extinto. Ainda bem que os conselhos estaduais mantiveram, né, o seu dia a dia com todas as dificuldades e mantiveram. Então, esse é um cenário que ele se transformou num cenário caótico, né, Mônica? Exatamente dentro da proposta trazida por quem nós não nominamos. Não nominamos. Ou seja, é importante a gente dizer isso, porque a gente tem também uma preocupação, né, com o tempo, ou seja, contextos, tempos, momentos, e aquilo que se retoma, qual é a perna que essa retomada tem, para realmente colocar novamente os pingos nos is, por assim dizer, né? Fecha o parênteses e te devolvo a palavra. Não, e é isso, Eli, foi ótima a sua fala, porque assim, as consequências dessas... Porque você consegue extinguir espaços de participação com uma canetada. Mas para a construção não é da mesma forma. A reconstrução não é da mesma forma. Porque a participação, e aí quando você fala da questão estadual, em alguns estados, os espaços, esse espelho dessa política da época, né, dos 4 anos passados, dos 6 anos passados, ele se espelha nos estados. E aí eu falo um pouco do meu estado, do Rio de Janeiro. Eu moro no estado bolsonarista, né, de gestão bolsonarista. E aí, a consequência, tanto é que eu não estava em nenhum conselho estadual, eu estava só nas estruturas nacionais, por conta do MDH, e aí, quando esse espelho, né, esse espelho quebrado, chega no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma discussão interna, e aí, pela minha instituição, né, o Projeto Legal, a gente tem uma discussão interna falando, não, nós temos que voltar para o estado para refortalecer, porque quem fortalece a participação popular, social e popular, é o coletivo, é a organização das estruturas, das pessoas que participam. Então, quando a gente começa a ver um desmonte das estruturas de Estado, a gente retorna. E isso acontece também, só fechando dos objetivos, né, que foi o Orçamento Participativo Nacional. Então, essas questões que nós fizemos, e aí e a última indicação, que é a inclusão dos movimentos sociais na formulação e implementação de políticas públicas como elemento mobilizador e articulador. E esses foram os 5 pontos estratégicos e fundamentais do Conselho de Participação. Então, a primeira coisa, né? E aí tudo isso está acontecendo no atual governo. Isso está acontecendo. Nós fizemos o PPA participativo, né? O Plano Plurianual Participativo. Temos críticas? Temos, claro que temos críticas, né? O Brasil, tudo que a gente faz online, a gente tem que pensar que o Brasil não tem a mesma cobertura de internet online em todo o território. Então, a gente fala assim, vamos democratizar com a participação online. Isso não é real. Isso não é real. Porque nós temos no Sul, e nem todos os lugares do Sul, uma boa cobertura. No Sudeste, nem todos os lugares do Sudeste. Aí eu falo, mas no Sudeste pequeno, quando eu falo isso, vai para o interior de Minas Gerais. Sim. Vai para o norte de Minas. Eu trabalhei muitos anos, Erli sabe, eu trabalhei muitos anos no norte de Minas. Nós temos uma dificuldade enorme. Eu sou pedagoga, né? Isso eu não coloquei na minha apresentação.
Mas eu sou pedagoga e fui servidora pública do Estado de Minas muitos anos. E nós tínhamos escolas que não tinham luz. Então, só funcionavam durante o dia porque não tinham luz. Com o governo Lula, com o Luz para Todos, isso foi chegando o governo Lula anterior, o segundo governo, o programa Luz para Todos foi chegando, mas ele ainda não chega a todos. Então, falar que, olha, vamos democratizar através dos espaços online, isso não é fato. São passos, é claro que são passos, mas precisamos de mais passos, Então, nós fizemos o Plano Plurianual Participativo, se for lá na plataforma Participa Mais Brasil, vai ver a quantidade de propostas que entraram. O MNDH conseguiu passar todas as que o MNDH colocou poucas, mas na área da defensora e defensor de direitos humanos, da educação popular em direitos humanos, Erli sabe, então nós conseguimos emplacar. Tiveram algumas que não entraram, mas é isso, conseguimos colocar. Então, isso aconteceu. A retomada das conferências nacionais aconteceu também, estão acontecendo. Nós temos um calendário para nós, algumas do ano passado, e esse ano teremos uma quantidade de variadas conferências nacionais, e que são puxadas pelos conselhos nacionais. Os conselhos que tinham sido extintos foram retomados. Fala, Erli. Permita-me outro parêntese, né? Quando eu fizer assim, é um parêntese, tá? Que eu estou pedindo aqui, ó, um parêntese. Olha só, referente às conferências, né? As conferências, elas têm, inclusive, um calendário já nacional, né? Que foi, inclusive, colocado aqui no nosso país, no nosso país e também no nosso estado de Santa Catarina, já determinando os meses, né? E a AD Direitos Humanos já foi anunciada aqui, vou repetir, 10, 11 e 12 de dezembro acontecerá. Nós estamos também no processo já de construção de algumas coisas que estamos resgatando do que já fizemos para podermos nos encaixar agora no projeto de continuidade do debate interno, né, no Estado, e outras conferências. Então, na reunião que aconteceu estadual há dias atrás aqui, foram colocados os temas das conferências, todas elas com as suas respectivas datas nacionais. E estão pipocando, então, para quem quiser acompanhar, né, as conferências livres, algumas conferências de saúde, de economia solidária, vai acontecer uma roda, agora na semana que vem já, sobre a mulher, né, na economia solidária, então, tudo em função da construção dessas diferentes temáticas de conferências. Algumas propostas já estão sendo consolidadas, outras vão ser encaminhadas. Fecha o parênteses, Mônica, te devolvo a palavra para continuar. Não, e é muito, muito importante isso, Erli, porque essa estratégia e esse fluxo que acontece nas conferências aqui no Brasil, isso é uma referência para outros países também. O MNDH, ou a minha organização, Projeto Legal, integra outras coalizões internacionais. E lá, quando a gente fala eu tenho falado muito sobre a participação de adolescentes, né? Até por conta da presidência do Conselho e do CPA, né? Que é o Comitê de Participação Adolescente, vinculado aos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente. E aí, hoje eu sou de uma rede que a Erli também representou, o Brasil, o MNDH, o Brasil, que é a Rede Coalizão Sul, antiga Rede Lamy, que é a atual Rede Coalizão Sul. E aí, lá a gente fala muito sobre isso, né, Erli? Porque, assim, eles não conseguem, porque o Brasil é imenso, né, perto dos outros países que lá estão. Continental, e para eles é muito difícil, quando a gente fala de uma participação nacional, é muito difícil eles imaginarem como isso pode acontecer. E uma das formas que isso pode acontecer são as conferências. É isso que ele falou. De já estarem acontecendo as conferências livres, porque a conferência livre qualquer um pode puxar. Porque as conferências dentro do calendário oficial são os conselhos que puxam. Mas as conferências livres, eu parei na semana passada, acho que sim, numa conferência livre aqui de Volta Redonda sobre saúde mental de crianças e adolescentes, puxada pelas crianças e adolescentes. Falar sobre a política de saúde mental voltada para eles, os fluxos, os atendimentos. Olha que interessante. Eles pediram, obviamente, eles precisaram da estrutura da gestão pública, foi aceito. E isso é interessante, isso é uma metodologia, uma estratégia e um fluxo muito nosso. É muito importante que a gente fortaleça isso, que participe.
Então é isso. Aí o Conselho hoje, onde o MDH está? O Conselho se reúne, tem participação do Brasil inteiro e tem as comissões. O MDH, sou eu que represento o MDH no Conselho de Participação Social, ligado à Presidência da República, e nas comissões eu participo de 2 comissões, Educação em Direitos Humanos e Educação Popular em Direitos Humanos, e eu coordeno a comissão que está elaborando a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, com base no decreto da Dilma. Com base, porque a gente não pode falar, não, vamos começar tudo agora. Não. A Dilma, ilegitimamente retirada do seu governo, né, do seu governo, por várias questões, que aí seria um outro programa, falando por ser mulher, por ser militante, por ser presa política. Então, esse decreto que nós estamos atualizando, fazendo toda uma rediscussão para que vire uma lei, a nossa proposta é que seja uma lei, para que não seja uma estrutura que não possa ser desfeita pela vontade política de quem quer que entre. Esperemos que não entre nada nem perto do que já entrou, mas temos que nos preservar, temos que nos resguardar com leis de criação do conselho. Eu não sei como é, deixa eu só fechar isso, eu não sei como é em Santa Catarina os conselhos, mas o ideal é que sejam criados por lei e não por decreto. Sim, aqui em Santa Catarina, respondendo a sua pergunta, aqui em Santa Catarina todos os conselhos estaduais são criados por lei, felizmente, né, porque tentativas às vezes de abafar, tentativas de que não continuem, tentativas de que não progridam as suas demandas, enfim, acontece, isso é real e é concreto. Mas o que eu queria dizer no meu parênteses, Mônica, é referente ao resgate, né, que está sendo feito. Olha que importante, gente, o resgate que está sendo feito daquilo que ainda está, ou seja, não foi derrubado, você só teve um sufocamento estrutural muito forte, mas que agora se retoma, né, e na medida do possível se reanima para que, vocês percebem a quantidade, eu volto à frase que você disse lá no início, para se construir se leva anos, mas para se destruir, uma assinatura num decreto resolve tudo, né? Resolve tudo. Então, por isso, a importância da gente retomar, da gente recolocar o tema, né? Recolocar o tema no seu devido lugar e daí dar a continuidade. Fecho o parêntese. É isso. E aí, uma das ações do Conselho, e aí pegando exatamente o que você falou, são os fóruns estaduais de participação social, que eles foram criados em todos os estados. Quem fez as indicações foram os integrantes do Conselho de Participação, né, o Conselho Nacional de Participação Social, ligado à Presidência da República, e eles foram criados em todos os nossos estados. E aí, assim, para a gente, eu acho que é legal a gente, inclusive, fechar nesse, a gente já está chegando no nosso horário, é legal a gente perceber que a democracia participativa, que foi o que se lutou lá antes de 88, ela só tem os espaços que garantem a participação e a democracia participativa, eles só têm efeitos com a participação. Com a participação. Erli, não sei se você está como presidente de conselho, mas você já foi presidente de conselho, está ainda? Então, presidente de conselho, eu sei que segue nessa mesma linha política de que um conselho formado só por conselheiros, ele perde a sua função. Tem que ser um conselho aberto à população, é o espaço da democracia participativa. É preciso que as pessoas estejam lá para falar, estejam lá para reivindicar as suas políticas ou o seu grupo social. Os fóruns de participação, da mesma forma. Eles tiveram uma indicação inicial, mas se não tiver uma participação efetiva, que, por exemplo, uma estrutura como essa, que a gente está aqui, do Portal Desacato, que possa ter uma maior integração, um maior fortalecimento, porque são esses espaços que efetivamente não só garantem a democracia, mas que lutam por ela. Exato. Então, os fóruns, os conselhos, esse portal que está aqui, esses espaços lutam, porque a luta pela democracia ela é diária. E nós percebemos isso
quando tivemos o golpe, quando tivemos a eleição do governante anterior, que foi de um anoitecer e de um amanhecer. Uma desgovernança imensurável. E assim, a quantidade de políticas que foram perdidas, a cobertura vacinal no Brasil, ela sai de quase 70%, um exemplo, mais de 70%, um exemplo da cobertura vacinal, principalmente da infância, caiu para menos de 50%. Isso é uma política que foi construída por anos e que se perdeu em tão pouco tempo. Então, a participação, estar nesses espaços, ter fala nesses espaços é fundamental. É isso, gente. Passei 2 minutos. Olha só, Mônica, você ainda vai se despedir, dar sua mensagem final, mas eu queria dizer assim, ó, que aqui em Santa Catarina, e acredito que nos demais, porque a gente tem dialogado em rede dos conselhos estaduais, né, junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, que a gente tem as comissões, tem comissões não permanentes, tem comissões permanentes, e tem também os GTs, onde o Conselho participa. E, por exemplo, ontem a gente teve a nossa plenária ordinária mensal, né? E um tema que veio de uma participação externa, ou seja, uma pessoa que lida com a questão saúde no estado de Santa Catarina, ela tanto faz pesquisas nos diferentes meios que existem denúncias, existem vários gargalos ali colocados a respeito de saúde, de atendimento, desde o básico até o mais complexo atendimento à saúde, né? E a participação dessa pessoa, então, em pesquisa, em contato com as famílias, etc., como pacientes, etc., ela trouxe para o Conselho uma robustez de informações que nos obrigou, sim, a pedir informações, assim, de chegada, ao Conselho Estadual de Saúde e também à Secretaria de Estado da Saúde. Então, só para ilustrar com um exemplo, a importância a participação de quem não é conselheiro apenas para trazer as demandas que são gritantes na sociedade. E a saúde não é diferente, aliás, eu diria assim que é um dos espaços de atendimento público, né, que está bastante carente de ajuda, ajuda no sentido de que as pessoas digam, tenham coragem de dizer, porque às vezes as denúncias são reprimidas também por medo, né? Eu não denuncio porque amanhã eu vou precisar de novo daquele médico, eu não denuncio porque eu preciso do cirurgião, eu não denuncio porque eu preciso do anestesista, e por aí vai, né? Então, fecho esse parênteses dizendo, Mônica, que a participação nos conselhos, nos fóruns, né? Nos fóruns, são vitais, e a gente tem que considerar, porque é um exercício prático, né, da democracia participativa que a gente tanto almeja, que a gente tanto quer, porque não vale só, no caso, eleger alguém, depois esquecer até o nome, né, isso é importante dizer também. Pode fechar a sua fala, já em despedida, Mônica, agradecendo muitíssimo a sua presença. Não, eu que agradeço, adorei. Primeiro que adoro sempre estar com você, Erli. Então, para mim, só de estar com você no espaço, essa nossa troca é sempre muito gostosa. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa necessariamente estar nos espaços, falar, porque você, pegando o exemplo que você deu, né, porque do não denunciar, né? Você não denuncia porque você pode precisar daquele serviço, mas você precisa daquele serviço de qualidade, né? Então, a denúncia vai fazer com que o serviço seja de qualidade. E aí, nós vamos ter nós estamos num ano, 2025, que vai construir o nosso ano eleitoral de 2026. Então, nós sabemos que vivemos, né? Não só as perseguições, mas a perda, né, de algumas políticas, né, tão importantes e de alguns espaços da democracia que nós achávamos que estavam dados, né, Dom? Isso aqui já foi conquistado, isso aqui não precisa correr. Quem é da área da infância sabe o quanto na área da infância, na área da educação, nós perdemos espaços, não sei se Maristela ainda está aqui, Maristela sabe exatamente do que eu estou falando, né? Políticas de perseguição, políticas de antidireitos, que nós perdemos de direitos, né? Perdemos direitos humanos, então é importante participar agora desses espaços para a gente evitar perder mais direitos mais à frente. Então, agradeço muito a Emi e a Sofia, que estavam antes, prestando. Obrigada.
Mônica, nós que agradecemos, tá? O Portal Desacato fica muito grato por esse espaço, o MNDH de Santa Catarina, sempre ativo, sempre atento, né? Trazendo, há 2 semanas atrás, veio também aqui o Carbonari, seu companheiro aí de coordenação do movimento, né? Junto com a Cíntia, os dois aqui fizeram uma dobradinha incrível, né? Contando um pouco dos desafios nossos do dia a dia, e que nos trouxeram até aqui. Então, eu quero reiterar aqui o agradecimento à sua presença e também ao portal, que nos convidou a fazer parte da sua programação, né? E a gente tem uma imensa satisfação em fazer esses diálogos semanais que vão, aos poucos, retomando alguns caminhos, né? E aproveitando, claro, esse belo espaço que nos dão, com bastante sacrifício, com bastante trabalho, né? Agradecer também àquelas pessoas que, por trás dos sindicatos, das organizações aí, também são um suporte financeiro ao portal, né? E sempre as portas abertas para você, Mônica. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. E o MNDH Nacional de Santa Catarina, de outros estados, está sempre à disposição para o que for preciso. É um espaço de militância de território, principalmente de território. Mônica, fique bem. Saudações ao Rio de Janeiro, que continua lindo na sua paisagem, mas precisando de bastante trabalho nas suas franjas, como diz a Érica Cocai, né? Nas suas franjas. Então, agradecer muito a audiência de vocês, a assistência, agradecer também que vocês compartilhem o nosso portal, coloquem os seus comentários aí no canal, né? Espalhe para nós aí, Mônica, no Rio de Janeiro. Vou espalhar. Nosso pessoal aí, para a gente fortalecer esse espaço tão democrático, tão aberto e tão crítico também, né? Nós aqui não poupamos palavras para dizer aquilo que tem que ser dito, ainda que doa aos nossos próprios companheiros e companheiras que às vezes esquecem das suas bases, né? Esquecem dos seus espaços de origem e acabam subindo para cargos e acabam perdendo a dimensão que é estar aqui no chão da fábrica, como diz, né? No chão da fábrica, no barro do bairro, fazendo aquilo que tem que ser feito no dia a dia. Muito obrigada. Tchau, Maristela. Tchau. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.